Olá, meu nome é Messias Lázaro. Eu vou falar sobre os principais materiais usados para a produção de parafuso, como também os principais processos que são usados para a produção desses parafusos. Com os principais materiais, podemos dividir em duas classes: as ligas ferrosas e também as ligas não ferrosas. Com ligas ferrosas, temos ali a presença do ferro fundido e do aço para a produção desses parafusos. E como ligas não ferrosas, temos ali a presença do bronze, do estânio, do latão, do cádmio e também do cromo. E se não entrar como a base da matéria-prima para a produção desse parafuso, vai servir como um componente para adquirir, para fornecer algumas propriedades a esse utensílio, Os principais processos para a produção do parafuso são normalmente cinco, Que são eles o forjamento a frio, a fundição, a metalurgia do pó, a usinagem e também a laminação. O forjamento a frio ele é um processo mais usual normalmente, E basicamente ele adquire o parafuso em si adquire algumas propriedades. A bombina de fio, ela é levada até uma máquina de forjamento e esse material em temperatura ambiente, ele não sofre nenhuma mudança da sua temperatura, passa por essa máquina, aonde ocorre uma conformação de certa parte desse parafuso, transformando na sua cabeça, Logo depois ele é cortado e é levado para um processo de laminação, que é o mais usual para fazer a rosca desse parafuso, Que é a rosca feita sob pressão. Normalmente esse material, ele adquire algumas propriedades ali, como eu falei, na área da cabeça por conta dessa conformação, ali ocorre uma mudança, da estrutura cristalina. Na verdade, não ocorre uma mudança da estrutura cristalina, mas eles se reorganizam por causa da pressão que foi ali aplicada, da tensão que foi aplicada. E com isso pode ocorrer um endurecimento daquela área, E isso, em alguns casos, pode ser bom, E geralmente esse processo ele vai ser aplicado somente para assim ligas que podem ter, que tem essa ductibilidade para que sejam conformados. Você não vai poder fazer um fio de ferro fundido e pôr lá para ser forjado a frio, Porque isso daí iria acabar quebrando o material e ia se tornar um parafuso quebradiço. Fora isso, tem um processo de fundição. O processo de fundição geralmente ele é feito por areia verde, que é um processo onde temos uma caixa metálica, ela vai possuir alguns furos, E esses furos ele é meio que o acesso entre a matéria-prima líquida até o molde que vai estar embaixo. Então, de certa forma que temos ali aqueles furos, iremos despejar a nossa matéria-prima por meio daqueles furos e com isso ela vai direto para o molde, onde essa matéria-prima irá endurecer e dar formato ao parafuso. Normalmente ocorre uma reorganização dos grãos, por meio desse processo e com isso pode ocorrer um endurecimento da matéria ou então ele pode adquirir algumas outras propriedades se ele for feito por uma liga não ferrosa. Geralmente você vai usar ali um pouco de cromo com bronze ali para dar mais propriedades anticorrosivas, Então pode ocorrer uma reorganização da estrutura ali que pode dar boas propriedades para esse material. Fora isso também, temos agora a metalurgia do pó, que também é mais um dos processos de produção dos parafusos. E a metalurgia do pó, ela vai juntar alguns materiais, com as suas mais específicas qualidades e vai passar, todo aquele material vai passar por um processo de sinterização e de compactação. Geralmente, depois que ele passa por esse processo de compactação, ele pode ser feito fios, com aquele material e esses fios podem ser levados para o processo de forjamento ou então eles podem passar pelo processo de sinterização, e logo depois já serem compactados de forma que depois só irá ser feito a sua rosca, Só a rosca do parafuso depois vai ser feita. E com isso, tem uma parte boa por causa que como a metalurgia do pó trabalha com determinados materiais, podem ter a formação de ali, boas propriedades. Porém, a gente deve ressaltar, que na maioria das vezes
se fosse tratar de materiais que vai possuir elevada dureza, vai tornar o parafuso mais quebradiço, e isso não vai ser muito bom por causa principalmente da rosca, né? Se tem um parafuso quebradiço, a sua rosca é de fato que não vai ser das melhores. E aí depois temos também o processo de produção de parafusos, que é a usinagem, né? Nesse daí, a matéria-prima irá ser levada à máquina de usinar, e com isso ela vai ali fazer a rosca do parafuso, como também a sua cabeça, em uma peça só, né? Como se estivesse talhando. Antigamente, o processo de usinagem era considerado uma obra de arte e poucas pessoas conseguiam fazer. Mas, porém, com a modernização, né, foi feita muitas máquinas, e com isso acabou se tornando algo mais usual na indústria, né? Agora não precisa mais não precisa ter toda aquela técnica, todo aquele tempo para poder produzir aquela peça talhada, né? Então, um parafuso para ser usinado, você simplesmente vai pegar a matéria-prima, pôr na máquina de usinar, e simplesmente a máquina vai fazer o trabalho quase todo, obedecendo às normas, né? E também o que você quer, né? Qual parafuso você quer. Então, você vai seguir determinadas normas para que saia do jeito que você quer ali. E um fato bom, né, de se mostrar sobre a usinagem é que, tipo, todos os tratamentos térmicos, na maioria das vezes, são mantidos. Tipo, se você faz um processo de cementação em um aço 1020, aí tem a área cimentada, né? Você quer ali endurecer a parte externa do material e deixar um núcleo macio. O núcleo daquele aço vai estar macio, um aço 1020. Núcleo macio, mas porém com estrutura por fora, uma estrutura um pouco mais rígida, mais dura. Então, a partir do momento que você vai usinar ali, se você tem realmente um controle sobre o processo de cimentação que foi feito, você consegue lapidar, né? Vou usar um termo que lapidar, mas você consegue usinar ali aquele parafuso de certa forma que a área cimentada vai ser mantida, o núcleo do seu parafuso vai ser macio, então você vai ter um parafuso de boa qualidade, usinado, perfeito. Mas aí também você pode acabar fazendo errado, né? E com isso você pode acabar tirando mais um pouco da área cimentada a mais, e isso daí vai ocorrer uma perda. Mas é totalmente difícil isso acontecer, por causa que quando você quer usar a usinagem para a produção de parafusos, você está falando de precisão milimétrica, e com isso os parafusos vão ser impecáveis, principalmente por conta de manter, né, os tratamentos térmicos em dia, não ocorre a perda. Se você fez o tratamento térmico naquela matéria-prima, naquele material que você vai usar para fazer parafuso, vai manter, e isso é muito bom, é um ponto positivo da usinagem. E por fim, o último processo que temos é a laminação, né? A laminação ela geralmente é feita para parafusos enormes, né, maiores, por mais que a laminação seja uma forma de rosquear a maioria dos parafusos desses outros processos já ditos, né, como ali o forjamento a frio. A rosca desses parafusos é feita por laminação. Então, a laminação é um processo que é usado para a produção de parafuso, e normalmente você vai ter ali um parafuso gigante, né, que vai ser feito por causa dos rolos, né, a matéria-prima vai passar, então vai ter todo aquele processo de laminação, onde ele vai ser enrolado, e com isso também ele já faz a rosca, e um processo muito bom. Geralmente não tem muitos defeitos, não ocorrem muitos defeitos, além do fato de que vai ter uma área ali que vai ser submetida a uma determinada tensão, mas nada que vai ocasionar muita perca ali, ou então muitos defeitos a esse material. É isso. Olá, eu me chamo Fabrício Calil de Souza Carvalho e vim falar um pouco sobre os defeitos que os parafusos costumam apresentar nos seus processos de fabricação. No caso, os processos de forjamento, lingotamento e também o processo de fundição. Eu vou falar nessa respectiva ordem e tentar detalhar um pouco dos defeitos que costumam ser apresentados dentre esses processos, né, de fabricação. Começando então pelo processo de forjamento, eu separei aqui cinco defeitos, que é a falta de redução, 3 trincas, que são elas as superficiais, as rebarbas e também as trincas internas, e a última, a gota fria. A falta de redução
ela se caracteriza pela penetração incompleta do material na cavidade da ferramenta, ou seja, quando é utilizado a ferramenta, o martelo, e quando ocorre na utilização do martelo golpes, quando são aplicados os golpes, eles são rápidos e leves, eles acabam por não penetrar completamente no metal na cavidade da peça, né, na ferramenta. Passando agora para as trincas, começando pela superficial. Elas são causadas pelo trabalho excessivo na periferia da peça em temperatura baixa ou por alguma fragilidade a quente, ou seja, quando ocorre trincas superficiais, ou o material ele é trabalhado muito, ele é muito martelado quando a temperatura está baixa, ou ele já vem com alguma fragilidade a quente, quando se vai ocorrer esse trabalho ele acaba por trincar superficialmente. Passando para as rebarbas, elas são causadas pela presença de impureza nos metais, ou porque as rebarbas elas são muito pequenas. Elas se iniciam nas rebarbas e podem penetrar na peça durante a operação de rebarbação, que com isso pode ocasionar outra trinca, outro defeito, que é a trinca interna, que ela se origina, como o próprio nome fala, no interior da peça, dentro da peça, e é consequência de tensões originadas por grandes deformações, ou seja, como na falta de redução, é porque ela já é aplicada a golpes rápidos e leves do martelo, aqui já é diferente. Aqui a peça ela sofreu grandes deformações, a martelada foi muito forte e com isso ela acabou se tensionando, se trincando no interior da peça, dentro da peça. Passando agora para as gotas frias, elas são descontinuidades, como é da dobra da superfície e sem a ocorrência da soldagem. Ele ocorre geralmente porque esse defeito ocorre geralmente porque não ocorre a soldagem após o processo. Elas são causadas por fluxos anormais de material quente dentro das matrizes, ou seja, dentro da própria matriz da peça. Passando agora para os defeitos de laminação, eu separei aqui 4 defeitos, que são os vazios, as gotas frias, as trincas e as dobras. Começando pelos vazios, elas podem ter origem de rechupes ou também gases retidos durante a solidificação do lingote. Eles causam tanto defeito na superfície quanto também enfraquecimento na resistência mecânica do produto, ou seja, esse defeito ele pode ocasionar também vários problemas, como a resistência mecânica do produto pode ser totalmente fragilizada por conta disso. As gotas frias, no caso da laminação, eles são respingos de metal que elas se solidificam nas paredes das lingoteiras durante o vazamento. Posteriormente, ela também se agrega ao lingote e permanece no material até o produto acabado na forma de defeitos na superfície, ou seja, essas gotas frias elas são alguns respingos de metais, sabe? Tem vezes que você vai tem vezes que até o próprio parafuso, quando ele tem esse defeito, ele passa batido pela fábrica e costuma ir para o mercado. Quando você pega esse parafuso e vê que ele tem tipo uma sobrinha, uma bolinha de metal na sua superfície, é exatamente essa gota fria. São metais, né? Um respingo do metal que ela pinga lá na peça e acaba se solidificando e ocasionando esse problema. Passando para as trincas, elas aparecem no próprio lingote ou durante as operações de redução que acontecem em temperaturas inadequadas. Ou seja, quando a temperatura escolhida não é adequada para esse processo, ela acaba, por várias das vezes, trincando o material. Passando para as dobras, elas são provenientes de reduções excessivas, no qual um excesso da massa metálica ultrapassa os limites do canal, e também ela sofre aquele, como eu posso dizer, o recalque no
passe seguinte. Passando agora para o último processo ao qual eu citei, que foi o processo de fundição, eu escolhi 3 defeitos neste processo, que são a superfície defeituosa, as peças incompletas e também dimensões ou uma forma incompleta. Começando pela superfície defeituosa, elas são depressões de pequena extensão com idêntico aspecto superficial ao resto da peça. Ele é um defeito que corresponde a uma deformação de desprendimento da parte da peça da superfície do molde, ou seja, ele ocorre quando a peça, né, que está sendo formada, ela acaba se desprendendo da superfície do molde. Passando para as peças incompletas, a peça nesse defeito, por muitas das vezes ela está completa, só que há uma exceção, que é as arestas que estão arredondadas, o que não é para ocorrer. Tratando-se somente do ferro fundido, ele acaba, na superfície dele, ele é brilhante e lisa, o que não é para ocorrer. Passando para as dimensões ou forma incompleta. A peça ela acaba apresentando em sua total forma ou localmente uma deformação em relação ao plano do modelo da peça, né, ou do molde. Essas deformações elas podem se repetir, mas vou logo aqui ressaltando que ela não é tão comum, ou seja, ela é mais ou menos regular, sobretudo quando em regiões de diferentes espessuras. Quando isso ocorre, aí sim, ela é um pouco regular, mas somente quando é tentada, né, fazer em regiões onde as espessuras elas se diferem. Olá a todos e a todas, eu me chamo Pedro Rangel, sou do IFBA Campus Irecê, curso técnico em eletromecânica, gravando agora para a matéria de tecnologia mecânica. Quando nós falamos de composição química dessas ligas ferrosas, desses aços que são usados para a fabricação dos parafusos, nós estamos falando aí do percentual de carbono, percentual de manganês, de fósforo, né, que existem em cada tipo de aço, né, porque aí no caso são separados por classes, né, no caso dos parafusos. Por exemplo, a classe 5.6, classe 5.8, grau 2, a gente tem aí o aço 1006, né, que é um aço baixo carbono, vai ter aí 0,06, né, por cento de carbono. Tem aí o manganês também 0,30, 0,20. Temos também o aço aí 1015, né, vamos ter aí 0,15%, né, de carbono. O manganês também vai ser um pouquinho mais, enxofre, fósforo. Para as classes 8.8, grau 5, a gente tem aí o aço 10B22, né? Vai ser um aço aí também baixo carbono, né? Baixa liga. Vai possuir aí, já vemos a presença do boro, né? Pelo B ali, composição 0,20, né? 0,22 aí por cento de carbono. Temos também o manganês, temos a presença aí do silício, e outros, né, e outros componentes também. Por exemplo, no aço 10B30, né, vai ser aí 0,30 o percentual de carbono, e vai se diferenciar um pouco a porcentagem, né, desses elementos, a quantidade desses elementos para cada liga, para cada aço, né? Mas é importante a gente saber que é possível diferenciar, né, esses aços, esses parafusos, né, por classes, e que diferenciando eles por classes nós podemos ver
o tipo de aço que são empregados para a fabricação dos mesmos e aí ir em busca dessa composição química, né, que é bem importante, principalmente pela presença do carbono, né, que o carbono aí, dependendo da sua quantidade, pode trazer uma elevada dureza, né, possa ser também baixa dureza ou ductibilidade, uma alta ductibilidade, né? Pelo percentual de carbono, a gente dá de perceber a resistência deste material, tá? E além da quantidade de carbono, que pode aí dar mais a resistência ao aço, a gente tem também o tratamento térmico, né? O tratamento térmico, ele vai transformar aí as propriedades dos aços, tá? As propriedades físicas e mecânicas, através de alguns processos, processos esses diversos, que aí, por exemplo, a cementação, o recozimento, o revenimento, a têmpera, né? E esses processos eles só vão se diferenciar pelo diferente uso de equipamentos, né? São usados ali equipamentos diferentes, né, que se distinguem, por exemplo, até pela própria composição química do material, pode oferecer uma diferente escolha de tratamento térmico, tá? No uso de diferentes equipamentos, porque na têmpera, por exemplo, se utiliza somente aqueles materiais com teor de carbono acima de 35%, né? E existem assim várias diferenciações, né, pela temperatura e tudo mais, para que se escolha o processo adequado, tá, de tratamento térmico, vendo que existem vários, né, processos aí de tratamento térmico e vários nomes empregados, tá? É um processo que vai trazer aí uma resistência mecânica, né? Pode diminuir ou aumentar a dureza do aço, né, no caso. Pode aumentar a resistência à corrosão, a resistência mecânica, como já falei, a ductibilidade, zinabilidade, pode também aí transformar as propriedades elétricas, e magnéticas desses materiais. É usado principalmente para isso, para enriquecer ali o material com uma resistência maior, né, com uma dureza maior. Então é importante a gente saber a sua composição, né? Se vai aí uma porcentagem considerada de carbono, se vai precisar de um tratamento térmico, se aí, por exemplo, na classe 10.9, 12.9 dos parafusos, que a gente tem aí o aço 5140, 4140, vai aí uma quantidadezinha de carbono, né, uma quantidade de manganês, uma quantidade de cromo, né, para resistência à corrosão e tudo mais. Então tudo isso é importante a gente saber, né, diferenciar assim, esses tipos de aços para a fabricação desses parafusos. É interessante a gente saber sobre os tratamentos térmicos que eles são feitos, podem ser feitos no caso, antes, né, antes da fabricação do parafuso em si, tá? Então a matéria-prima que vai para se fabricar ali o parafuso, né, já vem tratada. Olá! Hoje estou aqui para falar sobre o diagrama de forças de um parafuso, as forças que são exercidas em um parafuso, e também para falar sobre as principais propriedades mecânicas de um parafuso. Então, eu vou começar aqui apresentando um diagrama de forças que eu fiz do parafuso. Inclusive, o parafuso está super lindo, e quem não acha isso é claramente invejoso. Então, se tratando das forças, as forças que agem no parafuso
a principal, a força de tração, e as forças de união. E também tem o torque. O torque é a parte fundamental. O torque é aplicado sobre o parafuso quando você aperta o parafuso com a chave de aperto, chave de fenda e por aí vai. E aí, com isso, o parafuso ele vai se alongando. Mas como ele tá na região elástica dele, ele vai voltar ao estado normal dele. Só que isso não acontece por causa das roscas que impedem ele de fazer isso. E nesse caso, quanto mais torque tiver o parafuso, mais bem fixo ele vai ter. Então você pensa, pô, então só vou apertar e vai ficar super fixo. Também não é assim. Porque se o parafuso for meio mais fraco, você apertar demais, ele vai se romper. E isso é uma parte muito importante. A parte do quanto torque o parafuso pode aguentar. E isso vai depender de duas propriedades. Do limite de resistência à tração e do limite de escoamento, que são as propriedades mais importantes do parafuso. Pois, você pergunta, como é que eu vou identificar isso? No parafuso diz. Eu vou colocar a foto do parafuso no slide, vocês vão ver aí. No parafuso tem umas letras em cima, que é um negócio do fabricante, e embaixo tem dois números. O primeiro número, ele quer dizer o limite de resistência à tração que o parafuso tem. Esse número vezes 100 é o limite de resistência à tração do parafuso. Nesse caso, é um parafuso com 800 newtons por milímetro quadrado de resistência à tração. É um parafuso de apertar pneu de carro, então ele tem que ser bem forte mesmo. E o outro número representa o limite de escoamento. O 8 vezes 10 vai dar 80. Isso é 80% o limite de resistência à tração, que vai dar mais ou menos 640 newtons por milímetro quadrado. E aí é isso. E no outro parafuso também tem isso, né? O outro parafuso, você pode ver, ele é mais leve aqui. E ele é claramente mais fraco que o outro. E ele só tem 4 vezes 100, 400 de limite de resistência à tração. E se tratando de estruturas grandíssimas, como é o caso de um pipe rack, que são estruturas que sustentam tubos, o parafuso vai ter que ter um limite de resistência à tração altíssimo. E também um limite de escoamento. E não só isso. O parafuso ele também vai ter que ter uma boa resistência à corrosão. Porque senão ele vai ficar... Esse aqui já está mais ou menos desse jeito, não dá para ver. Mas ele está meio oxidado. E como no caso do pipe rack vai ficar exposto à água, ar e outras coisas, ele tem que ter uma boa resistência à corrosão. Então, é isso. E agora quando vocês, sei lá, forem fazer um armário, um carro, vocês vão comprar parafusos e vão se perguntar, nossa, como é que eu descubro a resistência à tração do parafuso? Vocês vão lembrar, e aí vão lá e vão comprar um parafuso bom.